Olá, cidadão, olá, servidor público. Hoje o programa Cidadania e Serviço Público é um programa especial. Nós temos aqui o Rodrigo Espada, que é presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, e o Lobato, que também é diretor da mesma entidade, da AFRESP. O congresso é um congresso luso-brasileiro que vai discutir a relação do fisco e a sociedade. É um encontro de auditores fiscais do Brasil, de Portugal e com palestrantes, inclusive, de outros países. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje numa conversa com o Rodrigo Espada, que é presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, e com o Lobato, que também é diretor da mesma entidade, da AFRESP. E o assunto é muito importante para você, cidadão, e para toda a sociedade, porque nós vamos falar do 4º Congresso Luso-Brasileiro, em que vai discutir essa relação que tem o fisco com a própria sociedade. Em todos os sentidos, com você, cidadão, que paga ICMS, paga impostos, e também com pequenas e médias empresas, tá certo? Que também contribuem para isto. Como é que está o Congresso, Rodrigo? Sucesso, Gossi. Estou muito feliz. Na verdade, o Congresso já começa domingo, mas nós estamos com todos os palestrantes confirmados, palestrantes europeus, pelo menos 5 vindo da Europa para falar conosco. Tem portugueses e espanhóis. Também temos muitas autoridades confirmadas, dentre elas o Marco Sintra, que é o principal nome da Receita Federal, secretário executivo do Ministério da Fazenda e Economia, o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, atual secretário da Fazenda de São Paulo, ex-ministro da Fazenda, está confirmado, e muitas outras autoridades, Bernard Api, Baleia Rossi, que é o autor da PEC, a Emenda Constitucional 45, que trata da reforma tributária, Heleno Torres, Academia, FGV, USP, muitas instituições. Esperamos que o setor privado esteja no nosso congresso, Fiesp, Sebrae confirmaram, até porque nós queremos discutir uma melhor relação, um novo paradigma nessa relação entre fisco e contribuinte, que é uma relação impositiva, né? O imposto ele é cobrado, não é doado, ele é cobrado, então gera-se sempre não, mas algumas vezes pode gerar um desconforto se essa relação não for bem regulada. Então o que nós queremos nesse congresso é melhorar essa relação justamente para desatravancar a economia e fazer o Brasil crescer. A gente não tem ideia o quanto a tributação impacta no desenvolvimento econômico, geração de emprego, melhoria da renda da população, e isso tudo vai ser discutido com grandes economistas, ex-ministros. Está repleta a programação e eu estou muito feliz e empolgado. Eu diria que é uma imposição, mas que ao mesmo tempo é a forma de também levar direitos para o cidadão. Claro, não é sim. verdade? É levar o desenvolvimento e direitos que até estão na Constituição Federal. É verdade? Você sabe que tributo vem de tribos. Então a primeira forma de organização da humanidade foi em tribos. E para você viver dentro de uma tribo, você precisava contribuir. É o condomínio que a gente paga quando a gente vive num condomínio. É isso. E o tribus vem de 1/3. Então, todo mundo que queria morar na tribo tinha que colaborar com 1/3 da sua produção, da sua colheita. E lá na Receita Federal Americana, IRS, né, IRS, tem uma frase que expressa bem isso. Fala lá na entrada: os impostos são o preço a se pagar para viver uma vida numa sociedade civilizada. Perfeito, é isso mesmo. Às vezes existem as reclamações, claro, talvez até na diferença do que se paga e do que se recebe. Por isso, você já colocou aí do Baleia Rossi que está lá em pauta com a reforma tributária, não é verdade? Isso aí. E acho que essa discussão do Congresso vai ajudar muito nisso. Lobato vai ser um dos palestrantes, né, Lobato? Exatamente. Então, eu queria só fazer uma observação antes, porque claro, antes de a gente falar da programação propriamente dita, mas essa edição do Congresso é a primeira que reúne auditores fiscais dos estados,
Porque até agora, até a terceira edição, era um congresso realizado por auditores estaduais, era a Febrafite e a Associação Portuguesa. E esse ano, pela primeira vez, nós reunimos auditores fiscais da Receita Federal. Quer dizer, então, a gente está com o Sindifisco e a Unafisco, o que é uma coisa absolutamente inédita, porque essas instâncias de governo não conversavam até então. Quer dizer, então, eu acho que é uma coisa auspiciosa a gente já abrir esse diálogo a partir da própria promoção do evento, né? Com a participação dos fiscos de estados e da União. Claro, importante. Nós estamos no momento de unir o máximo possível para tentar chegar no melhor possível, né? Exatamente. E aí, Lobato, você vai falar sobre... Eu vou falar sobre Lei Orgânica de Administração Tributária. Na realidade, o que nós queremos com esse seminário é amadurecer esse diálogo entre fisco e sociedade, e entre fisco e contribuintes, porque a gente entende que a questão de administração tributária não fica resumida a uma questão, um debate interno, né? Como sempre foi tratado, né? E a gente entende que isso é como se fosse uma pirâmide, quer dizer, onde você tem aspirações sociais, onde você tem premissas, onde você tem princípios que a sociedade exige para o tributo, e que isto vai depender de uma base econômica de sustentação, que é onde se dá a relação com o contribuinte, e vai depender de uma base estruturante para tudo isso, que é a administração tributária. Então, isso se dá numa relação de diálogo entre fisco e sociedade, e não pode ser vista só como uma coisa em si, uma coisa fechada em si mesmo. Então, a nossa discussão, posição é de falar de uma lei que estabeleça esta relação no nível cidadão, no nível de abertura, né? Então eu acho que é muito interessante a gente fechar, ele vai ser o último painel desse congresso, eu acho que é muito interessante a gente fechar com esta discussão. Então vão ser 2 apresentações, nós do Movimento Viva, aqui dentro da Fresp. Eu não vou explicar agora, porque eu acho que não vem ao caso, né? Vamos fazer uma apresentação. E tem um pessoal, para ver a importância desse tema, o pessoal da Faculdade de Direito da FGV aqui de São Paulo, que trabalha uma disciplina especificamente para produzir um texto legal para esta relação fisco-contribuinte, para uma proposta de uma LOAT para uma nova realidade, né, pós-reforma tributária. Então, acho que vai ser muito legal, muito interessante e vale a pena a gente estar atento para isso, né, porque vai ser uma discussão que vai estar na pauta, né? E com certeza a sociedade só tem a ganhar, né? Nós vamos até conversar depois para voltarmos num programa falando do desenrolar disso. Mas você tinha dito que também tem outros países, tem o luso brasileiro. Vamos começar por aí. Tá bom. Luso brasileiro, porque há uma relação muito grande entre como é em Portugal, como é no Brasil, ou trocando aprendizados? Olha, sim, a ideia é aproveitar as melhores práticas, né? A gente se aproximar de uma outra experiência diferente da nossa, porque quando a gente está imerso na nossa própria realidade, a gente não consegue ver as nuances. A gente não consegue ver. E quando como você viajar para fora do Brasil, você vai conhecer uma nova cultura, aí você percebe as características, as peculiaridades da cultura que você vive. Então, é para trocar realmente melhores práticas. Esse Congresso Luso Brasileiro é organizado um ano no Brasil e um ano em Portugal. O ano passado, a APIT, Associação Portuguesa de Inspetores Tributários, organizou na cidade do Porto, e nós levamos mais de 100 auditores para Portugal, para poder participar desse congresso também. E tem muitas características similares, porque não existe, como eu estava dizendo, vida em sociedade sem tributo. Claro. As tribos puderam se desenvolver por conta dessa doação por um bem maior, um bem comum. Então todo Estado tem, e é bom a gente entender como é que funciona nos outros países. E Portugal, ele está inserido dentro da União Europeia,
Então ele é um Estado soberano, mas ele cede um pouco da sua autonomia para as regulações internacionais. É como acontece no Brasil, que nós somos um país federado e cada Estado tem uma autonomia, mas limitada. Então é legal ver essas diferenças entre o Estado de São Paulo, por exemplo, e Portugal, ou as convergências também. Legal. Mas tem gente também de outros países. Vocês falaram da Espanha, vem alguém? Espanha. Aliás, o Viva, nós vamos conversar no outro momento também sobre o Viva, é uma ideia que nasceu lá na Fresp. Na Fresp. Não é? Nasceu na Exatamente para discutir coisas dessa relação entre os agentes fiscais de renda e a sociedade. E lá vocês tinham também essa ligação com outros países já do Viva, não tinha? Nós tínhamos com outras instituições, como o Fiesp, tinha com o BID, é verdade, o BID é um organismo internacional que apoia o nosso projeto, o CIAT, que também vai estar presente, tanto o BID quanto o CIAT vão estar presentes no Congresso. O CIAT é o Centro Interamericano de Administrações Tributárias, que tem sede no Panamá e congrega, é um organismo internacional que congrega mais de 40 países, Fiesp, FGV, vários organismos e instituições apoiam o Viva. E vem gente da Espanha e mais de algum outro país? Não, é Portugal e Espanha, né? Portugal e Espanha. No Panamá, o CIAT. E no CIAT é Panamá, e sim. o secretário-geral é brasileiro, então a gente considera meio de casa, mas na realidade é internacional, né? Quer dizer, é um órgão internacional que vai estar presente no nosso Congresso. Nós tivemos no passado, falamos rapidamente do Viva agora, e que ele nasceu lá e que já era um momento da Fresp, até para mostrar que realmente aqui em São Paulo, pelo menos a Fresp tem um grande trabalho no sentido de aproximação entre o que é impositivo para a sociedade, o direito que a sociedade tem e uma discussão geral, né? Essa discussão que vai acontecer lá no Congresso, ela de alguma forma vai voltar para a sociedade? Claro, a gente espera que sim, porque na verdade o que a gente quer discutir é aprimoramentos dessa relação do sistema tributário, mostrar as debilidades, as fragilidades, vulnerabilidades, mas também que seja um debate propositivo, né? A gente tem que olhar o passado, mas não com o objetivo de ficar no passado. É para analisar, fazer um diagnóstico, mas fazer perguntas do presente para projetar o futuro. E o que a gente quer é isso, é projetar um novo futuro nessa relação fisco-contribuinte. Então, a questão é justamente essa que você está dizendo. O fisco, e acho que toda a sociedade, a gente tem que se abrir. As relações sociais hoje elas são muito mais dinâmicas. E como o Lobato disse, a gente não pode ficar ensimesmado. Então, a gente tem que se abrir ao debate. A gente tem que sempre buscar conexões. Hoje o mundo está conectado. Então, a gente vai trazer para o auditor, para o Congresso, instituições empresariais e academia também. A gente não quer um congresso de auditores fiscais falando para auditores fiscais sobre as nossas próprias certezas. Sobre as nossas próprias certezas. Então, a Fiesp, Sebrae, várias instituições, academia, BID, CIAT, instituições do setor produtivo também estarão presentes debatendo conosco, porque a gente acredita que o diálogo que nos humaniza, é o diálogo que nos faz entender a lógica do outro, criar empatia e elevar o nível de consciência de toda a conversa e o diálogo. Com certeza. Vocês devem conhecer bastante experiência nesse sentido. O Brasil é um país que exagera na arrecadação de impostos, como a sociedade reclama, ou o problema não é esse? Tem países que buscam até, tem um imposto até maior, mas a questão é a devolução depois para o cidadão. O Brasil está num nível intermediário, quer dizer, ele não é o país que mais arrecada, que tem a maior carga tributária. O problema é a qualidade, quer dizer, essa discussão eu acho que ela tem, é menos, embora a sociedade e normalmente as pessoas veem pelo peso que significa o tributo no seu cesto, né, de renda, né, da sua renda pessoal ou familiar. Mas o problema maior não está nisso, quer dizer, os países que têm maior índice de desenvolvimento humano são aqueles que têm a maior carga tributária, eles são felizes com isso, né? O nosso país, ao contrário, quer dizer, as pessoas pagam e muitas vezes não sabem o que estão pagando
E o imposto ele provoca danos, quer dizer, a questão toda é a qualidade dessa tributação. E o que nós queremos dizer é justamente isso, quer dizer, as pessoas reclamam do tamanho do Estado, de quanto pagam, né, que é a carga tributária, mas ao mesmo tempo exigem Estado, exigem maior segurança, exigem mais saúde, exigem mais educação. Então, fica uma contradição, quer dizer, o tributo precisa haver, ele não é uma questão barata manter o que precisa? É de uma tributação que não prejudique o desenvolvimento da economia, como acontece hoje, quer dizer, nós temos uma tributação de péssima qualidade, né? Ela prejudica, de uma maneira geral, a imagem da administração pública, mas prejudica a economia diretamente. E isso é um tema que vai ser tratado também no nosso Congresso, quer dizer, é o quanto que essa tributação precisa ser reformada para que a população não seja punida pela má qualidade, né, do nosso tributo. A felicidade não é o quanto você paga menos, mas a garantia que você vai ter daquilo que pagou. A qualidade, claro, você colocou bem. Claro. A questão do desemprego que nós temos no Brasil, que está assustador, tem relação, evidentemente, com isso que vocês estão colocando, de uma forma errada, talvez, de garantir a pequena e a média empresa, que é quem, na verdade, garantiria mais empregos. É isso? Queria que vocês falassem um pouco disso. Com toda certeza. Pode falar. A gente tem uma questão dentro do nosso modelo de tributação que é gravíssima e poucas pessoas atentam, quer dizer, o tributo, e aí entra uma coisa interessante, porque nesse diálogo que você está falando com Portugal, por exemplo, porque a gente tem um pé na União Europeia. A União Europeia ela tem características de uma federação. Embora não tenha um governo central, mas ela tem características de estados autônomos, né? E a gente precisa enxergar um pouco como é que isso funciona lá, porque funciona adequadamente, quer dizer, muita coisa. E aqui a gente vive numa situação de permanente conflito, quer dizer. E o que acontece? O imposto ele tem alguns princípios que devem ser atendidos. Se não forem atendidos, isto sacrifica o andamento da economia, ele prejudica a competitividade, onera toda a produção. Quer dizer, e o que nós estamos vendo hoje é o desfazimento, é o desmantelamento dessa base econômica. Você pega a indústria brasileira, está evaporando, né? E muito disso, com absoluta certeza, é provocado pela má qualidade do tributo. Quebra de neutralidade, quer dizer, você entrar o imposto como um elemento para as decisões econômicas. Você quebra toda a lógica econômica através disso, cumulatividade, tem uma série de coisas. Então, o que nós fazemos, os governos fazem continuamente, é buscar arrecadação a qualquer custo, né? Independente de manter a qualidade da tributação. Isso tem sacrificado permanentemente a qualidade do tributo e a economia. É uma relação que é difícil a gente explicar assim muito rapidamente, mas ela é uma relação direta. E a gente precisa atuar muito fortemente sobre isso, porque senão todos serão punidos, inclusive o fisco. Inclusive o fisco, quer dizer, a imagem do fisco, uma crise muito grande que a gente está vivendo, é muito em função da perda de qualidade dessa tributação, né? Da tributação sobre o consumo no Brasil. Isso tem estudos, Góes. O que o Lobato está falando é reafirmado, por exemplo, com um estudo do Banco Mundial, que é o Doing Business, Fazendo Negócios, é a tradução deste estudo. E ele calcula qual é o acolhimento para negócios, qual é as condições para se fazer negócio em mais de 180 países do mundo. E ele avalia sobre várias perspectivas, vários aspectos. Neste aspecto tributário, o Brasil é o pior do mundo. Isso você deve ter ouvido falar, que para calcular uma empresa média, para calcular quanto que tem que arrecadar, quanto tem que pagar de imposto, não é o pagamento em si, é só para cumprir as obrigações. Ela gasta 2.600 horas por ano.
enquanto que o segundo colocado de baixo para cima, se eu não me engano é a Bolívia, gasta metade disso, 1.300 horas. Isso é custo que incorpora no produto e torna o nosso produto menos competitivo para exportação, ou mesmo o produto internacional chega no Brasil mais barato. Essa questão da distorção locatícia que o Lobato está falando. A partir do momento que o empresário ele tem que ter neutralidade, ele vai investir, vai montar a indústria dele aonde for mais competitivo, onde ele tiver melhor condição de matéria-prima, de mercado consumidor, de logística, de mão de obra qualificada. A partir do momento que ele tem um incentivo para tirar a indústria deste local, para levar para outro local, ele vai ter que pagar o transporte de matéria-prima, de logística, treinamento de funcionário, rotatividade, e esse custo todo incorpora na mercadoria, tornando o nosso produto, o produto brasileiro, menos competitivo. Então, se a nossa indústria está sofrendo, está agonizando, e o Brasil vive o maior processo de desindustrialização da sua história, não é à toa. Nós fazemos muita força para isso. A gente poderia ter um modelo mais simples, mais isonômico, neutro, transparente, que melhoraria o ambiente de negócios e geraria emprego, renda para a população. Os bancos têm algum fato forte atrapalhando isso também? Estou dizendo isso porque Maria Lúcia Fatorelli está discutindo a questão do sistema da dívida pública, Sim. Especialmente em relação à reforma da Previdência, etc. E tal. E a questão que os bancos dificultam o empréstimo para pequenas e médias empresas, porque o dinheiro que sobra ele bota no Banco Central compulsoriamente e recebe lucros e dividendos daí. Como é que funciona isso? Olha, realmente, eu conheço o trabalho da doutora Maria Lúcia Fatorelli, a Auditoria Cidadã da Dívida, a Fresp até participa, né, debate também. O que ela diz é o seguinte, que o Brasil ele tem um sistema assim, de privilegiar o mercado financeiro e o rentismo. Então, por exemplo, os bancos eles recebem depósito das pessoas físicas e eles podem alocar esses depósitos, ou deveriam alocar, em investimentos. Tem que fomentar a economia com esse dinheiro da população. Por exemplo, o empréstimo, é um que você falou. Só que o que acontece? E você emprestando para pessoas físicas... Está circulando dinheiro. Está circulando dinheiro. Pequena e média empresa. Exatamente. Só que o Brasil tem taxas de juros altas, então é mais tranquilo para o banqueiro emprestar para o governo a taxa Selic mais alguma coisa, e é garantido, não tem inadimplência. O governo pode rolar a dívida e gerar moeda e poder ter a garantia do pagamento. E também, por ter taxas altas, o pequeno empreendedor, o empresário tem que pegar taxas acima disso, porque tem o risco, tem que pagar uma taxa acima disso. E uma outra questão significativa é essa que você falou. Os bancos eles têm essa prerrogativa no Brasil, esse direito ou esse privilégio que não é no resto do mundo, que o dinheiro que está parado no banco é aplicado automaticamente de um dia para o outro para o governo central, o Banco Central pagar como se fosse uma dívida, e fica pagando sobre o estoque que está nos bancos que ele não conseguiu alocar. Então isso gera menos interesse dos bancos de emprestar dinheiro e alavancar a economia. Na questão tributária, especificamente, o mundo todo... E aí eu vou fazer até um parênteses, você vai entrar na tributária, a tributária vai mexer um pouco com isso? Pode mexer. O que acontece é o seguinte, que o mundo todo adota um único tributo sobre o consumo, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Uhum. O Brasil tem vários, posso citar no mínimo 5 impostos, que é o ICMS, o IPI, o ISS, PIS e COFINS. Esses tributos, eles não conversam e atuam sobre bases distintas. Os bancos pagam o ISS, que é a menor alíquota, que é no máximo 5%. Enquanto que a indústria paga sobre o ICMS, que pode chegar a 25% em caso de energia elétrica, combustíveis, ou 18% é a regra aqui em São Paulo. Então o sistema financeiro ele tem esse privilégio de pagar um imposto sobre uma alíquota menor. Quando a gente fala de uma reforma tributária sobre o consumo, é unificar essa base e ter um único tributo. Então os bancos pagariam a mesma tributação de uma indústria.
Eu acho que não tem nada que justifica os bancos que têm lucros recordes e todo ano lucros, pagar menos do que um empresário, às vezes uma microempresa ou empresa industrial, uma família. Eu acho que a base deveria ser única e isso realmente pode ser uma dificuldade. Os bancos podem não querer a reforma por conta desse aumento de carga. Você fez uma ótima colocação, porque isso dificilmente chega no cidadão, né? Sim, claro. E mesmo essa questão de pagar, na realidade, quando se trata de tributação do consumo, é uma falácia, porque quem paga no fundo é o consumidor. Exatamente. Porque tudo é repassado. Exatamente. Se o imposto for de boa qualidade, quem paga é o consumidor. Quando começa a ver os problemas que nós temos aqui, quer dizer, é sonegação, quando vê desigualdade, você quebra essa harmonia, essa questão da neutralidade, aí sim, aí o imposto passa a ser custo. Porque se um sonega, se um tem benefício, o outro não tem condição de competir, porque o tributo passa a ser um custo muito elevado na condição de competição. Então, o que nós estamos falando é que na medida que você traz um imposto limpo, com boa qualidade, esse pagar o imposto que a gente atribui ao contribuinte, na realidade não é verdade. Quer dizer, quem paga é o consumidor, né? A gente tem a abertura dessa economia, a gente destrava a economia literalmente. Quer dizer, eu acredito que hoje a maior fator dos problemas econômicos que nós estamos vivendo, mais do que a questão da previdência, que é sempre tratada como, é a questão tributária. Acho que a questão tributária ela pode fazer a gente dar uma virada na chave, né? Sucesso absoluto para vocês nesse 4º Congresso Luso Brasileiro. Obrigado. Tá certo? Obrigado. Tenho certeza que vai sair muita coisa boa. Temos Muito mais de obrigado. 500 inscrições já. Maravilha. Eu vi até que estava eliminando, já não tinha mais como se inscrever. Pois é, chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que traz informações para você, cidadão, para você, servidor público, e discute com vocês cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.